Gente, agora vamos dar uma repassada nas fachadas, né, uma revisão aqui para entrega. Observem o seguinte aqui, ó. O que eu acrescentei ao desenho aqui que talvez vocês não tenham feito ainda? Aqui eu tenho o perfil do terreno, né? Então aqui também o perfil modificado, que está com a linha grossa, apenas 0,5, e o perfil tracejado, onde ele é modificado. Então, lembrando que o perfil do terreno, eu estou considerando uma linha aqui, né, essa linha azul aqui seria a minha linha de corte do perfil do terreno, cortando o perfil onde está essa fachada aqui. Aqui eu estendi, ó, lateralmente, estou representando um muro aqui com 2 metros de altura, uma altura genérica de muro, e aqui também. Então, essa referência do muro eu também estou puxando aqui da planta, ó. Então, eu puxo a referência da divisa. Então, a divisa está aqui e está do lado de cá. E aí eu puxo o muro para dentro do limite da divisa. Essa representação de muro na divisa, ela costuma... Tem situações que se considera o muro dividindo o eixo da divisa, enfim. Eu gosto de fazer para dentro. A gente nunca sabe o que o vizinho vai fazer. Então, coloco o muro para o lado do terreno. Existem situações de muro compartilhado e o muro estaria no eixo. Eu gosto de fazer sempre para dentro. Então, aqui eu estou representando o muro, uma altura contada a partir do ponto do terreno. Essa altura pode ser variável, né? Posso tentar nivelar algumas coisas do muro, ou posso fazer ela acompanhando o perfil do terreno. Se ela acompanha o perfil do terreno, ó, nesse caso aqui, o rio está aqui embaixo, o terreno está subindo. Então, quando eu estou olhando para essa fachada aqui que eu estou desenhando, eu vou ver também o terreno continuando subindo ao fundo. Então, eu estimei esses pontos aqui, ó. Peguei pela curva de nível mais próxima aqui, defini esses 2 pontos na testada, nos limites da divisa com a testada do lote. Divisa lateral, testada é a frente do lote onde a gente tem o acesso. Então aqui eu tenho esses 2 pontos, eu marquei a altura deles aqui, ó, e fiz uma linha vista, essa linha fininha 0,1, essa linha do terreno visto, uni esses 2 pontos para fazer esse perfil, e contei 2 metros do muro para cima. Então aqui eu tenho uma linha paralela a essa linha do perfil do terreno visto lá ao fundo, para poder fazer o que está sendo visto lá para trás. Esse trecho da parede, aqui ficou para dentro. Esse trecho da parede fica em linha verdinha aqui, né, 0,3, porque é uma parede que está sendo vista, depois tem uma outra parede vista ao fundo lá atrás. Então, nesse caso aparece o muro, nessa fachada, nessa outra já não aparece. Vai aparecer só o muro, mas não aparece nada para trás, porque eu estou olhando para a fachada aqui, ó, e o terreno está descendo, ele vai cair aí mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais de 8 metros. Então eu não vou ver o muro ao fundo, já que ele só tem 2 de altura. Mas eu vejo o perfil, a divisa, né? Vejo o perfil do terreno natural, isso aqui é sempre bom desembolar, os 2 textos. E aí repete o perfil para todos. Aqui eu fiz com uma outro layer, mas o importante é que seja um layer de linha grossa para o perfil do terreno. Aqui a mesma coisa, eu peguei o perfil natural, dei um offset de 2 metros aqui, também fiz uma simplificação para poder fazer a representação do muro caindo. Isso nem vai aparecer no corte, no desenho todo, mas indiquei aqui, ó. Então isso aqui é um offset, né, de 2 metros para o muro
representar o muro visto mais ao fundo. Outra modificação que vocês vão ter que fazer, a gente fez um corte da caixa d'água assim, né, com platibanda, telhadinho oculto, e eu tenho só uma parede aqui, então não tem mais aquele telhadinho. Isso a gente modificou o projeto. Então, se a gente modificou no corte, a gente tem que modificar na fachada. Eu pego essa referência de altura e aí eu vou ajustar essa altura aqui, ó. Vou nivelar a altura e vou ver o que bate com a planta, né? Aqui tinha a projeção do volume da caixa d'água, então puxo as referências da planta para os limites, né, na horizontais e do corte para o limite vertical. Então isso tem que ajustar em todas as fachadas. A vantagem é que é mais fácil desenhar esse do que o telhado, né? Só uma linha. Então todas as fachadas estão aí. Dos telhados, eu vi o seguinte, gente. Vocês têm que dar uma revisada aí. Alguns vão ter que revisar os pontos de altura do telhado. A inclinação, eu só vejo a inclinação real do telhado nesse caso aqui, ó. Eu tenho um telhado. Deixa eu tirar essa planta de baixo aqui para. Então eu tenho um telhado que está caindo da cumieira para a calha e essa calha está toda horizontal. Então eu tenho um plano aqui inclinado perpendicular ao plano de projeção da fachada. Então eu vou ver esse plano inclinado, eu vou ver ele projetado como se fosse uma linha reta. É aquela tal da projeção linear do plano lá de GD. Então isso acontece aqui também. Então só nessa linha aqui que eu tenho a inclinação. Então aqui, ó, eu estou vendo um telhado de lado e eu estou vendo um outro visto de frente, que é essa água aqui. Só que do de cima, né? Do telhado de cima. Aqui eu estaria vendo ele de frente. Então aqui, ó, é a altura, esse ponto de encontro dessa linha com a parede da caixa d'água que está lá mais ao fundo, é a altura da linha horizontal que eu tenho que pegar quando eu desenho a fachada que eu olho por esse lado. Ó. Então essa fachada de lado, eu vou pegar essa referência de altura, essa fachada vai ser esta daqui, ó. Então aqui eu tenho a referência de onde acaba aquele telhado inclinado. Então essa linhazinha azul aqui, ó, do limite do telhado tem que acompanhar aquele ponto onde tocou a parede. Analogamente aqui, ó, eu vou ter nessa fachada, eu estou vendo, aqui eu estou sem a planta da cobertura, eu estou vendo um telhado inclinado no outro sentido. Né? Eu tenho a inclinação do telhado aqui, eu tenho o ponto onde ele encontra com a parede da caixa d'água, eu levo isso lá para outra fachada. É o que vai dar esse limite dessa altura aqui, ó. Então, por que passa esse pontinho aqui? Porque na hora que eu olho esse desenho aqui, ó, ele encontra a parede nessa altura, mas ele continua subindo aqui. Tem um pedaço aqui, um recorte no telhado. Então, observem isso, né? De cada um, façam uma revisão aí e confiram as alturas dos telhados. Vocês vão ter que fazer isso corresponder. Mostrei nesse caso aqui esses dois, mas isso acontece em todas as fachadas. Nessa aqui da frente, por exemplo, ó, eu tenho uma outra linha mais baixa. Aonde que essa linha está passando? Eu tenho que ver uma fachada que eu vejo isso aqui de lado. Então eu tenho aqui, ó, essa correspondência com essa altura desse telhado, encontrando a parede da fachada. Essa referência de altura é que eu levo para desenhar aqui. Essa outra referência de altura foi dada pela inclinação, vai bater também nos outros desenhos. Ó. Tem que ter essa correspondência de alturas.
Então, isso são alguns itens para vocês revisarem aí em fachadas, né? Conferir o perfil, representar aí um muro e ajustar o volume da caixa d'água. Aqui eu mostrei também uma projeção do que seria a parede, o telhado. Isso aqui é opcional. Então é isso de revisão de desenhos das fachadas, né? Confiram também essas representações de abertura. E aí vamos ver os símbolos, vou dar uma repassada nos símbolos, o que a gente precisa apresentar.